Sejam então bem-vindos. Esta é mais uma edição do do programa Às Terças com, esta primeira edição do ano de 2020. Em estúdio comigo já o vereador José Delgado e o vereador Hugo Cristóvão. Muito obrigado, um bom ano para ambos. E vamos então fazer, entre aspas, não um balanço, mas alguns destaques daquilo que foi marcante do ano de 2019. José Delgado, começávamos por si. O que é que marcou mais este ano que passou? Em primeiro lugar, desejar 2020 de excelência para todos os tomarenses, para todos os ouvintes, especialmente na saúde e de coisas boas ao longo deste ano. Tudo seja no máximo positivo. Este ano, 2019, o grande evento foi a Festa dos Tabuleiros. A dimensão que deu foi de facto excepcional. Tivemos uma Festa dos Tabuleiros com muita dimensão, de facto que foi uma marca durante o ano. Poderei dizer que é a grande marca do ano de 2019 e de tudo o que bom que traz para o concelho de Tomar e para a cidade em especial, para o concelho porque envolve todas as freguesias, todos os tomarenses, e para a cidade, por facto, cria-se uma oportunidade de negócio para o comércio que não é fácil de igualar no resto do ano. Foi de facto uma festa de tabuleiros de excelência, com muita dignidade, com tudo o mais tem positivo, e isso de facto é importante. E é importante que de 2019 para 2020 se retire de facto aquilo que foi de bom em 2019 para depois 2020 seja um ano bom, um ano maior. É claro que não estou a pensar na Festa dos Tabuleiros, que é de 4 em 4 anos, mas outros eventos, há a repensar alguns dos eventos. Por exemplo, o Congresso da Sopa, eu acho que precisa de uma mão. Penso está muito repetido, foi talvez uma situação não sendo negativa, mas que necessita de ser alterada, precisa de... O conceito tem que ser aquele, não é? Deve ser, porque tem uma marca que já poderia ser quase histórica, mas há que repensar a forma, porque não houve muita adesão este ano, e eu penso que deverá ser repensada de forma a complementar com outras ações. Eu acho que o Congresso da Sopa pode ser uma alavanca para, nesse dia, recriar novas situações e também criar novos eventos durante o dia, para que as pessoas não vão à sopa e saiam de tomar. Deveria de haver uma continuidade com programas culturais, jogos de rua, por exemplo, viu-se especialmente há 2 anos as tunas na cidade, que foi muito marcante, em que criou uma dinâmica e uma alegria nas ruas e acabou por fixar as pessoas. Portanto, eu acho que o Congresso da Sopa deve ser repensado, deve ter uma nova dinâmica na forma, e criar de facto uma marca. Eu sei que Tomar foi praticamente pioneira nos Congressos da Sopa, hoje já existe por todo lado uma cópia muito de Tomar, e nós temos que voltar a ter esta marca para Tomar. E isso precisa de recriação. O Congresso da Sopa tem que ser recriado. Tirando o facto deste ter sido um ano de Festa dos Tabuleiros, a dado momento do ano, a Presidente vinha a público, inclusive, a dizer que Tomar tem talvez um excesso de eventos culturais que pesam também do ponto de vista financeiro para a autarquia. Estamos de facto com excesso de oferta nessa matéria, devemos racionalizar, criar eventos mais marcantes, mas digamos menos frequentes. Eu penso que não há eventos a mais, muitas vezes têm que ser repensados, e também porque há eventos de massa e há eventos que são para públicos mais específicos, por exemplo, como a ópera e coisas do tipo, a dança, que são nobres, de grandes momentos, e que são para públicos que não são de massas, em que dezenas ou centenas de pessoas que aderem a esses momentos. Isso tem que continuar, aliás, até deve de haver mais, desafiar grupos tomarenses e da região para virem a Tomar e conseguir mostrar o que se faz de bom em Tomar,
no teatro, até no desporto, a todos os níveis, mostrar pessoas que são boas e que têm grande capacidade a desenvolver algumas situações nas diversas áreas e que muitas vezes são dos melhores, mas não têm visibilidade. Podemos agarrar também nestes casos, porque a cultura, os eventos, é tudo isto, não é? É envolver o concelho e mostrar que, de facto, Tomar tem saberes e trazer saberes de outras terras e culturas e gastronomia, tudo isto pode vir a Tomar. Depois temos os grandes eventos, e os grandes eventos não podem ser muitos, não é? Porque senão acabam por não resultar. Mas temos 3 ou 4 eventos que são fundamentais para Tomar e o evento não pode, excetuando os tabuleiros e talvez os templários, a festa templária, que tem uma marca própria e que por si só enchem a cidade e são autossuficientes. Tudo o resto são, apesar de terem marcas, são eventos mais curtos. Então há que conjugar tudo isto para que haja visibilidade e encher a cidade. O Congresso da Sopa, de facto, este ano reparou-se que a cidade ficou vazia logo a seguir. E isso tem que se dar a volta a isto. E outros eventos, não podemos, por exemplo, o 100 Soldes, que é um evento de mar, não é? Que enche por si só também, vários dias, que é uma coisa quase única a nível nacional, com a capacidade que tem de mobilização e a qualidade que tem num evento como um evento musical de música portuguesa. Não vamos agora recriar um 100 Soldes em todo o concelho, seria um erro dramático, mas apelar também à criatividade, porque não aparecer novas situações mobilizadas pela sociedade civil ou por grupos de cidadãos que dominem determinadas temáticas, aí pode-se criar novos espaços e é nesse caminho, tem que se fazer essa avaliação. E Tomar ganhará certamente, o comércio ganhará, os tomarenses ganharão porque têm mais hipóteses também, mais visitantes virão, tudo isto porque não podemos ficar só agarrados ao Convento de Cristo, à sinagoga e essas coisas todas. Há que de facto dar vida à cidade, isso faz com aquilo que é essencial. O Cristóvão, também então, destaques para este ano de 2019. Antes de mais, bom ano a todos os que nos ouvem. E antes dos destaques em relação ao ano que findou, pelo menos a nível local, dizer isto também, obviamente, ano de festa dos tabuleiros é sempre o evento mais marcante do ano, não só pelo evento em si ou por aquela semana em particular, mas efetivamente porque transforma toda a nossa comunidade ao longo desse ano, não é? E este ano não foi diferente, antes pelo contrário, um enorme envolvimento da comunidade, enfim, a nível individual de muitos milhares de cidadãos, mas também das diversas instituições, enfim, do próprio município, obviamente, mas das juntas de freguesia, das inúmeras associações, de todos aqueles que colaboram, enfim, dos moradores das várias ruas que se juntam ao longo deste ano para trabalhar para um objetivo comum, e enfim, em todas as outras componentes da festa. De facto, é sempre um ano diferente, um ano em que se sente efetivamente a comunidade dessa forma, enquanto comunidade. É pena que é difícil, obviamente, replicar isto nos outros 3 anos em que não há a festa dos tabuleiros, mas realmente este sentimento de união e de comunhão é realmente muito relevante. Depois, ainda por cima, foi de facto uma festa dos tabuleiros ímpar, portanto bateu todos os recordes a nível de visitantes, não só no domingo principal, mas ao longo de todos os dias, e conseguiu-se uma vez mais ou intensificar aquilo que já 4 anos antes se tinha começado de realmente promover mais outros dias da festa para diversificar, para trazer pessoas noutros dias e também com isso contribuir mais para a economia. Portanto, os cortejos parciais no sábado, o próprio cortejo dos rapazes no fim de semana, no primeiro fim de semana, tiveram de facto muita gente já a assistir e a participar. Não deixou de, uma vez mais, portanto, a festa dos tabuleiros não é uma recriação histórica, é preciso lembrar isto até numa altura em que se fala e em que estamos a avançar já numa fase mais, digamos, mais concreta da candidatura. Portanto, a festa dos tabuleiros não é uma recriação histórica, é um evento vivo e
como tal vai evoluindo, e este ano não foi diferente, teve mais uma inovação que foi, portanto, o primeiro fim de semana dedicado, portanto, às crianças, não teve apenas o cortejo dos rapazes, mas já teve, e pela primeira vez, os jogos dos rapazes. Portanto, também digamos, a mimetização dos jogos populares, neste caso levados pelas crianças. Foi um primeiro ano, não participaram ainda às 11 freguesias, mas participaram 8 ou 9, não estou agora totalmente certo, fruto também de um trabalho que foi sendo feito ao longo dos 4 anos anteriores do município, em parceria com o Calma, nas escolas, numa primeira fase apenas nos jardins escola, mas depois, entretanto, nos últimos 2 anos também nas escolas de primeiro ciclo, neste caso só de um agrupamento, mas portanto de levar os jogos populares às crianças e de trabalhar com elas essa matéria, não só pelo brincar em si, que é cada vez mais importante, mas também para realmente avivar essa memória, e sim, tínhamos já esse objetivo de tentar chegar à Festa dos Tabuleiros e também por aí promover isso. Portanto, a Festa dos Tabuleiros foi de facto o grande evento de Tomar para 2020, obviamente que aconteceram muitas outras coisas importantes, mas realmente é o evento que marca 2020. Como é que está o processo, já agora, antes de passar à frente, como é que está o processo da candidatura a património imaterial? Portanto, o processo está, em termos de dossiê formal, do que sei, eu não acompanho tão diretamente, neste caso é mais a minha colega Filipa, ou a nossa colega Filipa, que tem, portanto, a pasta da cultura e está a acompanhar mais de próximo, mas, enfim, o dossiê está concluído. Aliás, tem havido já um conjunto de contactos, portanto, nacionais, porque depois a candidatura em si é um processo político, no sentido em que os países europeus só podem apresentar uma candidatura anualmente, aliás em dezembro, por isso é que agora em dezembro assistimos, ou melhor, a discussão e votação depois na Assembleia Geral da Unesco é sempre em dezembro, e por isso assistimos agora a mais a aprovação de uma candidatura, neste caso dos caretos, de Trás-os-Montes, está-me agora a falhar a terra em particular, mas com esta particularidade até que o hino foi composto pelos Quinta de Bilo, portanto também não deixa de ter ali uma marca na bantina. Portanto, cada país europeu, é uma regra que foi introduzida há alguns anos atrás para travar o número abusivo de candidaturas, só pode apresentar uma candidatura anual e, portanto, a candidatura que o país leva acaba por ser uma decisão política, não é? Do governo e da pasta do Ministério da Cultura em particular e também dos negócios estrangeiros, porque envolve ali um bocadinho, depois, quem formalmente leva é o embaixador português na Unesco, é ele que formalmente faz a candidatura. E, portanto, tem havido já também contactos nesse sentido, para fundir aqui fazendo um certo lobbying junto à DGPC, do Ministério da Cultura e do embaixador na Unesco, neste caso Sampaio da Nova, para, enfim, naturalmente que a candidatura da Festa dos Tabuleiros seja a preferida o quanto antes. Sabemos que há muitas candidaturas nacionais em lista de espera, algumas delas andam a ser trabalhadas há imensos anos, e, portanto, não é um processo fácil, mas acreditamos que está bem encaminhado, porque, efetivamente, a Festa dos Tabuleiros é realmente única, e há muitas coisas que são únicas, mas a dimensão da Festa dos Tabuleiros também tem essa componente, e ainda mais depois do que aconteceu em 2019, e até com, de certa forma, também, digamos que a recomendação do Presidente da República também ajudou um bocadinho, diga-se, e foi importante nesse sentido, e portanto eu julgo que as coisas estão bem encaminhadas. Agora temos que ser realistas e perceber que, como eu dizia, há muitas candidaturas em lista de espera e Portugal só pode apresentar uma de cada vez, portanto a cada ano, mas vamos acreditar nisso. Antes de passar para 2020, só dizer, não sei se vamos ter a oportunidade de ainda voltar de 2019, dizer que pelo menos a nível internacional também quero destacar um momento, não é um momento, mas que é de facto o movimento, chamemos-lhe assim, contra as alterações climáticas, e acho que marcou definitivamente o ano 2019 e colocou definitivamente na agenda não só política, mas eu diria até social,
ou se calhar em primeiro lugar social, as alterações climáticas. Obviamente que há uma figura que simboliza tudo isto, que é a Greta Thunberg, ou enfim, por aí, que agora não me lembro bem se o sobrenome é assim, mas que de facto simboliza tudo isto. Aliás, a revista Time destacou como personalidade do ano, e não é por acaso, porque acima de tudo, para além do incómodo que tem causado aos adultos e aos responsáveis políticos, e até com muitas críticas e até algumas tentativas já de difamação, sempre que surgem nestas coisas, e independentemente podemos discutir tudo isso, mas há pelo menos uma coisa que é inegável, é que ela conseguiu mobilizar os jovens. E isso é muito difícil na generalidade das temáticas e muito mais por parte dos políticos ou dos responsáveis. E, portanto, pelo menos por aí, e nós em Tomar somos exemplo, porque os jovens de Tomar também se têm movimentado a partir desse exemplo, têm feito um conjunto de iniciativas, entretanto constituíram já uma associação de jovens, portanto, cujo objetivo é realmente o trabalho em prol do ambiente e a sensibilização ambiental, e portanto, se mais nada tivesse valido, enfim, da ação da Greta, pelo menos esta capacidade de influenciar os jovens e levar os jovens a lutar por alguma coisa, só isso já justificaria. Portanto, acho que isso é também a grande marca que fica do 2019 e que espero que seja de facto para continuar, porque como todos vamos vendo, e por muito que o Sr. Trump diga que não, mas isto é evidente. Aliás, o que está a acontecer na Austrália, por exemplo, não é? É mais uma dessas demonstrações, e portanto todos os dias, todas as semanas vamos assistindo a exemplos de como o mundo está a mudar, e nós já não vamos a tempo de recuperar tudo, mas é bom que pelo menos tentemos fazer alguma coisa para não perder tudo. José Delgado, as questões ambientais foram de facto tema quase recorrente durante todo o ano, por causa do rio, por causa do amianto, por causa de facto dos fogos, das florestas, etc, etc. De facto é um campo vasto. É de facto um tema fundamental do ano que passou. Sim, falou-se mais, é natural, porque tem-se falado tão pouco, e este ano 2019 talvez tenha sido um momento alto em que se chamou a atenção, nós próprios na Câmara, nas reuniões de Câmara e nas intervenções que fizemos aqui também, tivemos muita preocupação na eficiência energética, nos incêndios, em tudo isto, e de facto mobilizou-se bastante e há mais sensibilidade. Também é verdade que há muito aproveitamento à volta deste tema e muitas vezes há muito fumo e mais que objetividade, mas é sempre positivo falar-se. Temos de facto nesta área, os fogos foram o que foram este ano. Tomar, por acaso, nem teve assim grandes ações, houve intervenções que conseguiram criar algum equilíbrio. Tivemos uma situação positiva, entre positivas e negativas, que foi o desassoreamento do rio, que tanto falámos aqui da necessidade de desassorear o rio, e isso foi de facto muito importante para que não houvesse cheias. Portanto, com a intensidade das chuvadas que aconteceram no fim do ano, Tomar não sofreu o transbordo das águas para a zona histórica, que é sempre uma situação muito negativa, e aconteceu porque se fez o desassoreamento, e isso é importante que o nosso rio, pelo menos na zona urbana, já que para fora da zona urbana não é competência da Câmara, mas que na zona urbana se faça o que se tem que fazer. E aquele desassoreamento, tanto falámos aqui, foi feito em boa hora e evitou que houvesse cheias em Tomar. Mas temos outras situações também que está-se a dar passos, por exemplo, na eficiência energética. Ainda não temos, por exemplo, a rede Mobie a funcionar. Exato, era isso mesmo que eu ia falar. Não temos postos de abastecimento elétrico. Já arrancaram aqui em concelhos. Quando se promove também o carro elétrico, mas em simultâneo já há movimentos a dizer que o carro elétrico acaba por poluir também. Portanto, ainda há muita novidade e muita... falta sustentar muito isto do que é a eficiência energética, do que são as alterações climáticas, porque muitas vezes está-se a combater de uma forma e estamos a prejudicar por outra. Portanto,
há que parar também, não é parar na ação, mas saber efetivamente aquilo que é positivo e que é negativo. Neste momento houve os incêndios, continuam-se a plantar milhares de hectares de eucaliptos no país todo e no concelho também, porque é permitido por lei, quando houve incêndio, de florestar através de eucalipto, quando temos outras espécies em que a madeira é nobre e não tem o potencial de combustível que tem o eucalipto. Portanto, há muita coisa por fazer, porque isto não é fácil, há muito interesse envolvido. Outras coisas de entomar. Tem uma coisa negativa que está a acontecer e que tem que ser abordada com muita seriedade, e ontem falámos nisto, que é os cães abandonados no concelho de Tomar. Nós temos aí zonas hoje em que não se circula com tranquilidade a pé ou de bicicleta, porque os cães andam soltos, juntam-se e atacam as pessoas. Eu tenho zonas na Freguesia da Serra onde é uma zona em que se anda de bicicleta e se faz caminhadas, que hoje já não se passa, porque alguém que tem os cães solta os cães e eles atacam as pessoas. Depois todos os outros que andam soltos. Tudo isto faz do equilíbrio. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é que compete fiscalizar? Se é a GNR, se não é. As denúncias são feitas e não há ação. Portanto, ainda ontem saiu de um caso de várias pessoas que iam de bicicleta. Houve quedas de bicicleta com alguma gravidade porque os cães atacaram as bicicletas. Há que criar aqui um equilíbrio entre aquilo que é o conforto dos animais e a sua defesa, mas também tem que haver um equilíbrio em relação às pessoas. Portanto, estas defesas, às vezes fundamentalistas, levam muitas vezes a que se criem focos de desequilíbrio nas sociedades, e este é um deles. Depois, o que é que nós pretendíamos? Pretendíamos também ter devido que houvesse mais conforto social ainda no concelho. As coisas vão evoluindo a nível nacional, mas ainda há muito foco, onde as pessoas têm muita dificuldade porque estão desempregadas ou porque muitas vezes não têm condições familiares, condições sociais para ter algum equilíbrio. Aqui penso que o trabalho deve começar pelas freguesias, as pessoas sabem onde é que estão esses focos e devia haver de facto alguma tentativa de juntar as instituições que tratam das questões sociais no concelho, e não só, e aferirem essas situações. As comissões sociais de freguesia não têm funcionado? Sim, exatamente. Não tem funcionado pouco, porque isto tem que se trabalhar em grupo, tem que haver sustentabilidade, tem que haver meios, porque sozinhos não fazemos nada. Hoje tem que haver um trabalho interativo entre as várias entidades, e se nós não formos por esse caminho, teremos certamente muitas dificuldades, porque sozinhos pouco fazemos, em conjunto conseguimos fazer muito mais. Outra questão muito negativa que aconteceu no concelho, não é só no concelho, mas em especial, são os roubos das casas mais isoladas nas freguesias. Foi uma coisa demais. Especialmente nas nossas zonas e no concelho em geral, houve assaltos sucessivos a casas isoladas, porque as pessoas sabem, os assaltantes sabem que as pessoas só estão a fixo e assaltam e já começam a maltratar as pessoas. Portanto, há que criar aqui uma dinâmica também para que as pessoas se sintam confortáveis. Há pessoas que já têm receio de ficar ao fim de semana e as aldeias estão sem pessoas. As pessoas estão muito sozinhas. Há ruas em que vive uma pessoa ou um casal. Tem que se criar aqui uma dinâmica, um SOS de forma de atuação rápida para que as pessoas se sintam seguras, especialmente nas aldeias. E este ano foi uma coisa muito má a este nível. O Cristóvão, esta é uma questão importante, de facto, as questões sociais, mas também a segurança das pessoas. Que não deixam de ser também uma questão social, de certa forma. Bom, é verdade. Quer dizer, por um lado, desde logo é verdade que estes... São questões também, de certa forma, que ultrapassam às vezes em muita autarquia, não é? E que são nacionais, não é? O que não quer dizer que nós localmente não tenhamos que tentar encontrar formas para as diminuir ou as resolver completamente. Quer dizer, algumas nunca serão possíveis de resolver completamente. Haverá sempre alguns um caso social
enfim, ou haverá sempre, infelizmente, alguma casa que é assaltada, mas tentar naturalmente trabalhar essas temáticas e diminuí-las. E, portanto, embora a questão dos assaltos seja de facto mais difícil, não é? Porque isso em grande medida tem que ser feito pelas forças policiais, neste caso a GNR, que é quem atua no espaço rural, e pronto, e aí as medidas têm que ser em primeiro lugar a partir do governo. Sei que têm sido formados novos guardas. Passa sobretudo pelo reforço de elementos? Essa é a principal questão, obviamente, que aliás liga, por exemplo, com a questão inicial que o vereador José Delgado estava a falar, ou que o José Delgado estava a falar, que aqui não há vereadores, mas que é, por exemplo, a questão dos animais soltos ou que tem sido também um problema, mais uma vez, nacional. Aliás, ele tem com frequência vindo à baila também em notícias de órgãos nacionais, por várias razões. A primeira razão é sempre preciso dizê-lo, começa no civismo ou na falta dele, dos donos desses animais, que depois os largam ou à nascença ou alguns durante a sua vida, mas depois obviamente tem a ver com a capacidade dos canis municipais, e eu aproveito para relembrar que o canil municipal de Tomar, no parque empresarial ou zona industrial, para quem está mais habituado a essa terminologia, tem cerca de 180 cães à espera de uma nova família. Portanto, quando pensarem em introduzir um novo amigo lá para casa, vão primeiro ao canil municipal, até porque é gratuito, ou quando muito não ia dizer que tem que pagar o chip, mas não, até o chip nós estamos a oferecer, portanto é de facto gratuito. Mas dizia, portanto, temos o canil sempre lotado, por mais instalações que se acrescentem, ele está sempre lotado, até porque com a lei recente, e eu espero que quem ouça isto não entenda que eu sou anti-animais, porque sou acusado, mas isso é, nós que andamos na política é sempre assim, somos acusados sempre de uma coisa e do seu oposto. Portanto, num dia dizem que defende demasiado os animais, no outro que não protege os animais. Mas, portanto, obviamente nós todos, penso eu, defendemos os animais, mas a verdade é que há aqui questões práticas e as instalações não esticam. Há animais que nunca vão ser adotados, mas que enfim, ocupam espaço, além do dispêndio financeiro, porque eu lembro que o município de Tomar gasta cerca de 100 mil euros anuais com a manutenção do canil, portanto em rações, em medicamentos, às vezes em operações de veterinária, chamemos-lhe assim, porque há um cão com uma perna partida ou outra situação qualquer. Portanto, isso representa cerca de 100 mil euros anuais dos cofres do município, isto não vem de lado nenhum. E portanto também há essa questão, e a verdade é que não há capacidade hoje em dia, não é do canil de Tomar, é de todos os que existem, o problema nacional, porque de facto os cães entram mas depois já não saem, e ficam muitas vezes anos. E por cada um que é adotado estão 3 ou 4 à espera para entrar, não é? Portanto isto há de facto esta problemática. Mas isto ligando com a questão da GNR, uma das coisas que temos solicitado, e eu particularmente à GNR, é precisamente que também possa, nas suas ações, digamos, pelas aldeias, também até de forma pedagógica, vá de facto também pedindo a identificação dos canídeos, para verificarem se têm chip, se estão vacinados, porque a questão do chip, e a partir do momento em que todos os animais estejam chipados, e agora é preciso lembrar que os gatos também já é obrigatório. E os furões, que em Portugal não há muito esse hábito de ter furões como animais domésticos, mas essa parte é importada de uma diretiva europeia. Portanto, a partir do momento em que o mais possível dos animais estejam chipados, também já será mais difícil que eles sejam abandonados, não é? Porque as pessoas depois são responsabilizadas legalmente. Mas é preciso fazer esse trabalho. Para além disso, nós vamos também tentar, estamos a definir, agora que temos finalmente uma nova veterinária municipal, um plano de esterilização para também ajudar a população, que já o pode fazer naturalmente nas clínicas privadas existentes, mas pronto, obviamente que isso tem custos um bocadinho maiores, mas também quem tem um animal tem que perceber que ele
implica despesa, obviamente, mas como dizia, vamos tentar lançar um plano de esterilização também para poder atenuar um pouco essa situação. Agora, a verdade é que o problema existe de facto em Tomar e um pouco por todo lado, e nós sistematicamente, com muita regularidade, andamos a recolher animais errantes, que, refiro, a competência do município, dos municípios, de facto apanhar animais errantes, não é recolher animais que as pessoas deixaram de querer, e isso acontece muitas vezes no canil, pessoas que acham que temos que acolher porque sim, não é verdade, até ainda por cima quando há estes problemas portanto, sobrelotação. Mas ainda para terminar, e sobre a questão mais social, dizer, é verdade aquilo que o José Delgado dizia, portanto, quanto mais as instituições trabalharem em conjunto, e é para isso realmente que as comissões sociais de freguesia foram criadas. Tenho aqui um cunho pessoal, porque foi de facto, como se costuma dizer nestas coisas, eu fui o pai portanto consegui no mandato anterior e tinha o pluro da ação social, que atualmente não tenho, ou tenho apenas a parte da habitação, mas portanto que das 10 freguesias, e depois é uma decisão do Presidente de Junta, querer ou não, portanto das nossas 11 freguesias, 10 têm Comissão Social de Freguesia, por acaso a única que não tem é a freguesia de origem aqui do José Delgado, e portanto onde com regularidade as instituições locais, sejam as associações, seja a saúde, a educação, a autoridade policial, enfim, reúnem para trabalhar, para identificar casos que possam estar mais esquecidos, aliás, onde participam muitas vezes entidades ou personalidades locais que por algum motivo têm um conhecimento alargado. Imagine-se que numa determinada aldeia há um supermercado onde toda a gente vai fazer as compras e, portanto, o dono desse supermercado obviamente sabe quem é que fica a dever, quem é que não fica. Isto não é uma questão de coscovilhice, é de perceber de facto quem possa ter dificuldades, ou a farmácia local, portanto, que também fazem parte então dessas comissões sociais de freguesia, e isso atenua muito e tem de facto resolvido muitas situações que assim nem precisam de passar para outra escala, para a Segurança Social ou para o município ou para outras entidades, que torna sempre mais difícil. Quando é possível de resolver localmente é sempre mais fácil. Agora, isto é um caminho e é preciso que as pessoas que compõem estas entidades, portanto, estejam motivadas e o queiram fazer, e as coisas vão aperfeiçoando e vão melhorando, mas claro que sim, há ainda muitas questões sociais, nomeadamente do isolamento, isto ligando aqui com os assaltos das casas e com a dificuldade do pessoal, neste caso da GNR, nomeadamente na questão do isolamento de pessoas de terceira idade, principalmente em algumas das nossas aldeias. Falemos agora do ano que estamos a viver. Só uma pequena nota que eu gostaria. Pode ligar ao 2020. Também as estátuas vivas precisam de uma mão. E vão ter. Este ano, de facto, não houve muita adesão. Também é como o Congresso da Sopa já existe. Quer dizer, houve muito, ou foi um bocadinho menos, mas... Houve menos, mas diminuiu, e nós não queremos que diminua. A questão das estátuas está banalizada no país. Já não é um evento Era isso que eu estava a dizer, assim como os Congressos da Sopa já existem por todo lado. Quando fomos uma marca também, tem que se repensar o enquadramento novamente e a forma de criar, se calhar, mais alguma dinâmica com outros eventos complementares, no sentido de criar aqui uma dinâmica maior. Mas uma coisa que eu gostaria de ver em 2020 de melhorada tem a ver com a segurança rodoviária e com questões relacionadas com a sinalização em termos horizontal e vertical. Se nós percorremos as freguesias, vemos de facto que muito dos sinais, especialmente os verticais, estão obsoletos, não sequer sabe que tipo de sinal é que é, tem só um poste e uma chapa metálica sem sequer ver o que está lá. Depois há a necessidade de renovar e de repensar esta sinalização em termos de rodoviária no concelho, ao nível das freguesias. A cidade é coisa diferente, ainda agora com as novas empreitadas verifica-se que vão ter nova sinalética, como é normal, mas nas freguesias a sinalização horizontal muitas das vezes é inexistente, nós não percebemos se estamos a meio da via, se estamos na faixa certa ou errada. Há de facto de criar aqui um novo sistema de sinalização, renovar, porque de facto está tudo muito obsoleto e nos dias de hoje é importante que haja uma sinalização adequada, quer com os limites de velocidade, quer com os separadores de proteção
quer com a sinalização, os traços contínuos, sinais de proibido ultrapassar ou permitir, tudo isto há muita falta, muita necessidade de renovação. Portanto, há que criar um plano novo em todas as freguesias para que circule em mais segurança, porque de facto, se nós circularmos por aí, é normal vermos falta de sinais degradados, sinais onde não se percebe qual é a informação que lá está, falta de traços contínuos, etc. Portanto, quer sinalização horizontal, quer vertical, de facto, espero que 2020 venha responder a esta situação, porque tem a ver com a segurança rodoviária. Eu aproveito para pegar no tema e dizer, eu não partilho de certa forma, mas também não vejo esse cenário tão... Eu sei que o José Delgado anda aí por muitos locais do nosso território nacional, mas no Conselho não está assim tão... assim, há obviamente sinais que precisam de ser renovados, mas não está assim um cenário tão dramático, chamemos-lhe assim. Aliás, ao longo dos anos até escrevi uma outra vez sobre isso. Eu acho que no geral, e nomeadamente na cidade, que há às vezes até um excesso de sinalização. Eu sei. Mas sobre a cidade, acho que até há um excesso de sinalização. Até tenho discutido isso algumas vezes com os nossos serviços técnicos. Mas no caso das aldeias não vejo isso assim tão dramático. Ainda assim tenho que relembrar o seguinte: o município é responsável pelas estradas municipais. Ora, no espaço das freguesias, e o Concelho de Tomar é atravessado por várias estradas nacionais, que não são competência do município, temos depois um conjunto de caminhos municipais, mas depois nas freguesias, grande parte delas, desses caminhos são vicinais, portanto são competência das juntas de freguesia. Há umas que apostam mais na sinalização, outras nem tanto. Mas apesar de tudo, eu acho que não temos assim um cenário tão mau nas aldeias. Na cidade, sim, eu até concordaria. Disse-o sempre, muitas vezes ao longo dos anos, que temos um excesso de sinalização, que devia-se tentar rever. Temos feito um pouco disso, mas é verdade que às vezes o próprio, quer dizer, a aplicação do código da estrada com uma série de situações não é fácil, e eu tenho discutido isso internamente com o serviço, apesar de não ser competência diretamente minha. Quer dizer, em princípio vai passar a ser, porque nós vamos reformular alguns pelouros, mas não tem sido competência diretamente minha a parte de vias e de trânsito, está diretamente com o Presidente, mas ainda assim tenho discutido isso com os serviços e realmente, quando depois estamos por dentro, percebemos a complexidade. E o investimento é também elevado. E o investimento também, aliás. Este é um grande negócio para as empresas que fazem sinalização. Isto é muito caro, porque basta lembrar que qualquer sinal tem que estar homologado, e portanto só algumas empresas é que fazem com a homologação, e portanto tudo o que é assim encarece logo, não é? Faz-me lembrar os parques infantis, que é mesmo isso, então, enfim. Mas sim, na cidade precisamos de rever um bocadinho essa parte da sinalização rodoviária, assim como a sinalética mais turística e comercial, que nós não precisa de grande alteração. Nós temos, é uma intenção nossa, enfim, desde o início, e é daqueles temas que ainda não se conseguiu realmente, pronto, enfim, as frentes de combate, para dizer assim, são muitas, e ainda não se conseguiu trabalhar nisso assim devidamente. Esperemos que 2020 também seja esse ano em que vamos finalmente conseguir ter uma nova sinalética turística e comercial na cidade, que realmente bem precisa. É preciso racionalizar, de facto, as questões relacionadas com a segurança em termos de sinais de trânsito, quer no que tem a ver com a sinalização horizontal e a sinalização vertical. Mas é preciso envolver as juntas de freguesia e olhar para um concelho como um todo, porque não pode ser avulso. Todo o concelho tem que ter o mesmo nível de segurança, e há freguesias, de facto, que têm algumas falhas, sinais que estão ocultos por vegetação, coisas do tipo. Falta aqui organizar o serviço de forma a que, conjuntamente com as juntas de freguesia, alguém faça o estudo global do concelho para que circule com a mesma segurança em todo o concelho. Isto é a justiça que os tomarenses necessitam,
todos circularem com as mesmas condições de segurança, e isso a prevenção começa por um bom sistema de sinalização horizontal e vertical. A questão que se pode ligar de alguma forma a esta é também a do estacionamento. Marcou o ano de 2019, os tomarenses têm cada vez mais dificuldades em estacionar. 2020, como é que se apresenta nesta área? Não vai melhorar muito 2020, porque as empreitadas estão a decorrer, vão condicionar muito do estacionamento que estava livre. Isso foi falado, nós já falámos nisso diversas vezes, falámos isso quando foram apresentados os projetos, e que de facto, e também em todos os projetos, existe alguma diminuição de estacionamento, em todos eles. Mas o que se tem que fazer de facto, uma vez, por exemplo, na Várzea não se avançou para um parque subterrâneo por opção política do Presidente Executivo, há criar de facto alternativas. Nós até avançámos com uma alternativa, uma proposta e penso que está a ser trabalhada, foi uma proposta nossa, mas as propostas nos interessam ser positivas e serem executadas. Vocês andam a ouvir as nossas ideias e depois apresentam-nos. Portanto, olha que não. mas nesse caso foi uma ideia que eu apresentei, nós apresentámos, e de facto quer fazer uma bolsa de estacionamento junto à estação, que faz todo o sentido, que é um espaço expectante que está ali, que não serve para muito pouco, porque hoje também a Infraestruturas de Portugal já não tem aquela capacidade de investimento que noutros tempos tinha, e parece que a Câmara, Presidente, pegou nesta ideia e vai criar ali uma bolsa de estacionamento. Mas isso não vai chegar, porque a Várzea Grande era a grande bolsa, ainda continua a ser, de estacionamento, muito avulso e sem condições, mas era onde as pessoas acabavam por parar. Há que também libertar, em termos da cidade, as zonas tarifadas, eu já falámos também nisto, um sistema livre para todas as zonas, porque acabamos por ter zonas que estão reservadas só para residentes, depois não estão ocupadas e vice-versa, e se nós criarmos um sistema livre, permite maior circulação em termos de estacionamento dentro do mar. Portanto, há que repensar, há zonas que têm que ser tarifado, de facto, porque o tarifado permite circulação, ir ao banco 10 minutos, voltar, e é muito importante que isso exista, libertar também a zona histórica livre para todos, com uma tarifa mais cara, mas quem quiser poder lá ir, e depois criar também, nós temos o parque de estacionamento sobre o pavilhão com pouca ocupação, falta informação para dirigir pelo menos quem nos visita para aquelas zonas. Muitas vezes vamos tentar ir para o centro, para a zona histórica, quando temos ali um ponto, também é a zona histórica, mas um ponto de excelência, que é o parque de estacionamento sobre o pavilhão. Depois, toda esta questão, as obras, se vem mais uma obra do Politécnico ao Colégio Nuno Alves, à Parceta Raul Lopes, mais uma zona que vai ficar condicionada. Portanto, isto não vai ser fácil de gerir, há que organizar as empreitadas de forma a que sejam feitas faseadamente, de forma a ir ocupando e libertando de estacionamento, assim sucessivamente. Portanto, é um trabalho de gestão de direção da Municipal das Obras, que tem que fazer este trabalho conjuntamente com os empreiteiros. E depois há que repensar também novos espaços de estacionamento, porque de facto hoje não é fácil estacionar na zona histórica, quer na Várzea Pequena, até na Várzea Grande já, porque o estaleiro já ocupou um terço daquilo que é a Várzea Grande, e ainda não temos alternativas. Portanto, andamos todos por aí, e depois vamos começar a ficar em cima dos passeios, estacionar em cima dos passeios e outras coisas mais, que não é nada salutar para o ambiente e para a imagem da cidade. Mas vai ser um ano difícil em termos de gestão de estacionamento. Isso é um desafio para a Câmara. Não sei se o Cristão vai ficar com esse valor, portanto tem que repensar bem, porque tem que responder às necessidades dos tomarenses em termos de estacionamento. Vai efetivamente ficar, tem a batata quente para este ano. Eu tenho poucos pelouros, não é? Como toda a gente sabe. E portanto esse também vou ter. Mas não, efetivamente, obviamente que o trânsito, a mobilidade, o estacionamento são sempre questões sensíveis na gestão das cidades, desde logo porque ainda estamos muito agarrados ao automóvel, não é?
e se isto é transversal, tomar às vezes parece ser um bocadinho mais que noutros casos. Enfim, esta coisa de se querer levar, para se andar 5 metros anda-se de carro, quer dizer, aqui exagerando na imagem, mas todos nós sabemos que é assim, a maioria das pessoas age assim, e portanto também há que ir mudando hábitos de comportamento. Aliás, um bom exemplo é a questão das crianças, levar as crianças à escola. Ainda há dias passava na SIC, se não estou em erro, uma reportagem sobre isso, em que diz aquilo que eu, enquanto professor, bem sei, quer dizer, os pais só não entram com os carros para dentro da escola porque não conseguem. Aliás, nós tivemos que criar bolsas colocando pilaretes em 2 das escolas, na Raul Lopes e na Nuno Álvares, porque de facto, pelo menos para criar ali uma zona de segurança em frente aos portões da escola. Quando, ao contrário, as crianças beneficiam muito no ir a pé ou de bicicleta para a escola, e ao contrário daquilo da percepção que existe em Portugal, e isso era muito discutido nessa reportagem, a verdade é que Portugal é um país seguro. Aliás, é o 3º país mais seguro do mundo na última estatística, e portanto, mas há uma percepção de perigo e de ter que se de proteger as crianças, enfim, e então esse é um caso em tomar dos mais evidentes. As horas de entrega, portanto, até às 8h30, 9 horas, junto a algumas escolas, ou depois à hora do almoço, ou então, enfim, à meia da tarde, a pressão quer do tráfego, quer do estacionamento junto às escolas é, de facto, incompreensível para uma cidade da nossa dimensão. E isso tem a ver com hábitos. Não é preciso ir até ao portão, pode-se deixar a 100 metros, a 200, a 500, ou quem vive na cidade ir mesmo a pé, que só faz bem a todos os níveis, até para o desenvolvimento intelectual. Depois, a questão de, pronto, como dizia, quer-se deixar à porta de tudo, da câmara, do comboio, do banco, do que quer que seja. Ora, se Tomar é uma cidade pequena, como costumo dizer, está tudo a 5 minutos. E a verdade é que, eu sei que isto é impopular dizer, mas a contagem dos lugares de estacionamento existentes na cidade é mais do que o número de veículos existente, e compensa perfeitamente, por exemplo, os lugares que se perderam ou que se vão perder naquela que passará a ser a grande praça de Tomar. Tomara tanta cidade ter essa grande praça, e estava ali, e desde sempre, como um perpétuo baldio. E, portanto, o que seria incompreensível é que essa recuperação, essa regeneração urbana não se fizesse. Claro, ok, era um ponto muito importante, quer para o centro histórico, quer para a estação de comboio, aquele local. Mas isso, naturalmente, estas condicionantes, e durante as obras, e obras de grande dimensão, obviamente que elas acontecem em todo lado, não é só em Tomar. Quando as obras acontecem, existem estas condicionantes, mas elas também levam a que as pessoas naturalmente vão encontrando outros hábitos e vão encontrando outras soluções. Portanto, algumas dessas soluções, e as pessoas vão encontrá-las naturalmente, e elas existem na cidade para o seu, digamos, estacionamento regular, diário, e que, como disse, tem a ver com hábitos. Por exemplo, a zona do Flecheiro vai claramente ser uma zona que vai abrir, que vai alargar, que vai ter espaços para, pelo menos durante o tempo em que for ficando expectante, porque nós estamos a fazer a limpeza do Flecheiro, como é sabido, com a erradicação das barracas e de outras situações, e não vai ser possível logo no momento a seguir transformar aquilo naquilo que todos queremos, na tal zona ribeirinha, verdejante e com alguns equipamentos, e portanto vai haver também aqui, logo aí, e é uma zona muito grande, uma zona expectante que vai permitir muito estacionamento. Mas depois há esta situação já referida, portanto junto à REFER, que está a ser trabalhada, e no que diz diretamente à substituição da Várzea Grande, há 2 situações. Uma é pública, que é esta, a outra não a tornamos ainda pública, apesar dela já circular por aí, mas que também que ainda está a ser negociada. Portanto, é com o Estado, implica 2 ministérios, há um que já deu o ok, há outro que ainda não. O Ministério da Defesa, nomeadamente. A Defesa já deu o ok, as finanças ainda não, e nós estamos a negociar. É também ali muito próximo da Várzea, e tem... cada uma delas, só por si, cada uma destas soluções, só por si, tem quase, apesar de não parecer, mas tem quase o mesmo número de lugares que existia na Várzea, desde que eles sejam ordenados. A gente sabe que na Várzea os lugares não eram ordenados, não é? Portanto, o trânsito, essa contabilização já foi feita. 600. Até metia mais, mas um bocadinho mais. Desorganização
Mas pronto, de facto, Não 2020 vai ser o ano realmente das grandes obras e também da mudança de alguns hábitos, também por via dessas obras. Sim. As obras são de facto importantes e nós concordamos com elas, a requalificar e com isso aproveitar para fazer melhorias em diversos setores. Mas há um setor que espero que 2020 faça alguma inversão, que é a diminuição de população no Concelho de Tomar, que é um problema quase nacional. Aqui no Médio Tejo apenas a Barquinha mantém o número de população, todo o resto tem diminuído a população. Portanto, aqui o grande desafio de Tomar é conseguir começar a inverter esta situação. E só se consegue com emprego qualificado. E isso passa de não ter só grandes superfícies comerciais, como nós sabemos, são muito importantes, mas acabam por ter vencimentos que não são muito apelativos, e os jovens, especialmente os jovens, e não só, mas especialmente os jovens, acabam por partir à procura de melhores condições, quer para Lisboa ou Porto, mas mais Lisboa, aqui no nosso caso, quer até para o estrangeiro. Portanto, há que criar condições e nós apoiamos porque achamos que é importante a suspensão do plano de pormenor das avessadas. Percebemos todos que era um caminho para se oferecer aos investidores alguns terrenos que não existiam. Portanto, fizemos todos em conjunto esforço, porque vimos que era importante para Tomar, e nós, naquilo que é importante, devemos estar de acordo uns com os outros e apoiar, porque o que interessa, de facto, é melhorar as condições em Tomar. E se nós conseguirmos atrair mais empresas com mais capacidade na vertente tecnológica, científica e outras, que tragam emprego qualificado e permitam aos tomarenses, que existem muitos que estão a acabar os seus cursos e que já acabaram e que estão muitas vezes sem soluções, criar de facto uma dinâmica e tentar atrair, procurar essas empresas para que de facto haja mais emprego, melhor emprego, e aí começar a inverter este processo, porque temos um concelho que é atrativo, quer em termos da natureza, quer em termos de património, nos mais diversos níveis, e é necessário criar de facto uma dinâmica diferente para que as empresas se instalem em Tomar, mas tentar que venham as melhores para que também ofereçam o melhor emprego para os tomarenses, e aí certamente vamos começar a inverter. Há mais nuances, mais pormenores, mas este é um dos caminhos que eu gostaria de ver, que 2020 trouxesse novas empresas, mais empresas para Tomar, para dignificar o emprego e dar conforto e condições aos tomarenses e quem nos visita. O que estavam para terminarmos, já estamos praticamente... Sim, esta obviamente que é a temática basilar para qualquer comunidade, exatamente. Não é? A questão do emprego da população, não é? E isso obviamente liga com o emprego em grande medida, mas depois genericamente com as questões da qualidade de vida, e aí eu não tenho dúvida que Tomar é o concelho com mais qualidade de vida, pelo menos desta vasta região em que estamos inseridos. O emprego, é verdade que há concelhos que têm, por várias razões e desde logo também das últimas décadas, maior capacidade de emprego que nós, mas eu diria com muita convicção que este caminho já foi invertido. Ele eventualmente não está com a velocidade que todos nós gostaríamos, mas ele já foi invertido. Eu lembro, por exemplo, que só na IBM temos cerca de 400 trabalhadores, quase todos jovens, muitos deles regressados a Tomar, outros vindos de novo, e isso está a suceder depois também noutros focos mais pequenos, e com novas empresas, com novos negócios. Por exemplo, na área do turismo, eu costumo dar este exemplo. Em 2013, em final de 2013, quando eu assumi funções na atual Câmara, não havia em Tomar uma única pessoa a trabalhar a tempo inteiro enquanto guia turístico. Hoje temos pelo menos uma dúzia a trabalhar a tempo inteiro. E é um pequeno exemplo, mas já há muitos outros exemplos. E depois há outros fatores. Ainda recentemente, agora no final do ano que acabou, no Conselho Municipal de Educação, nas reflexões que fizemos e daquilo que também as instituições de ensino do nosso Conselho transmitiram,
foi, por exemplo, e esta nota foi muito sublinhada, da imensa vinda de de estrangeiros, desde logo, das mais diversas nacionalidades. É óbvio que com uma especial presença dos países de expressão portuguesa, nomeadamente Brasil, mas também africanos, mas depois de de vários países europeus, asiáticos, africanos, americanos, sul-americanos, essencialmente, e portanto de muitas nacionalidades, muitas crianças, o que significa que há pessoas a vir, que há, obviamente, se calhar a ocupar os empregos que, como se costuma dizer, os portugueses não querem. Uma população volante que vai e vem. Não. Quando vêm as famílias inteiras, não. Quando vêm as famílias inteiras, não há essa tendência. São mais os brasileiros naquele projeto que existe. Da IBM, mas há várias outras situações. 2 ou 3 casais, mas pronto, é tudo positivo, não é? Não são 2 ou 3. Aquilo que as escolas referiram, todas as escolas referiram a enorme presença de crianças estrangeiras nas nossas escolas. Portanto, ou seja, estamos a falar de ensino básico e secundário, e claro, depois o Politécnico também, mas isso por outra via, realmente aí muito dos brasileiros e também da Guiné e de Cabo Verde, se não estou em erro. E pronto, isto para dizer que estamos no início do ano, temos de ter um pensamento também sempre positivo, eu tento sempre tê-lo, e acho que nestas matérias, de facto, Tomar está a dar a volta, agora temos é que continuar esse caminho e tentar acelerá-lo. Muito bem, ficamos com esta nota positiva para 2020. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também, boa noite. Então, estamos de volta daqui a 2 semanas. Até lá, tenha uma boa noite.